Lucas sempre acreditou que sua vida era normal. Talvez não perfeita, mas dentro do que se espera para um garoto de 16 anos. Ele morava com sua mãe, Helena, em uma casa simples, mas confortável, em um bairro tranquilo. Desde pequeno, sua mãe sempre foi sua maior referência. Ela era atenciosa, carinhosa e fazia de tudo para garantir que ele nunca se sentisse sozinho. Aos olhos de qualquer um, eram apenas mãe e filho, vivendo suas rotinas diárias como qualquer outra família. Mas, com o passar dos anos, Lucas começou a notar pequenas coisas que não faziam sentido. Era algo sutil, quase imperceptível, mas estava lá, sempre no fundo de sua mente. Às vezes, sua mãe o olhava de um jeito estranho, um olhar que não parecia o de uma mãe amorosa, mas sim o de alguém que carregava um peso invisível. Outras vezes, ele a pegava perdida em pensamentos, encarando o nada, como se estivesse revivendo algo que não queria lembrar. Quando ele perguntava se estava tudo bem, ela sorria e dizia que sim, mas seu sorriso nunca alcançava os olhos. O tempo foi passando e Lucas tentava ignorar essas sensações. Afinal, Helena sempre foi uma mãe dedicada. Trabalhava duro para sustentar os dois, cozinhava suas comidas favoritas e nos fins de semana assistiam filmes juntos no sofá. Ele não tinha motivos para duvidar do amor dela, certo? Mas algo dentro dele dizia que havia uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Era um instinto primitivo, uma voz baixa e incômoda que ele insistia em silenciar. No colégio, Lucas levava uma vida comum. Tinha alguns amigos, tirava notas medianas e passava suas tardes divididas entre videogames e deveres de casa. Não havia nada de extraordinário em sua rotina. Mas, de alguma forma, ele sentia que sua vida era diferente da dos outros. Talvez fosse apenas impressão, talvez fosse real. Mas sempre que via seus amigos falarem sobre suas mães, sobre suas famílias, ele sentia uma pontada estranha no peito. Era quase como se estivesse fingindo o tempo todo, como se sua vida fosse uma encenação, e ele não soubesse bem qual era o seu papel. A relação com Helena continuava a mesma, mas com o tempo, Lucas percebeu que a mãe evitava certos assuntos. Perguntas sobre o passado dela sempre eram respondidas de maneira vaga. Ela nunca falava sobre a infância dele com detalhes, nem sobre seu pai, que ele nunca conheceu. Ele foi embora antes de você nascer. Era tudo o que ela dizia, sempre, mudando de assunto logo em seguida. O que mais o incomodava era o fato de não haver nenhuma foto do pai, nem registros, nada que comprovasse que um dia ele realmente existiu. Mas Lucas nunca insistiu no assunto. Talvez por medo de magoar sua mãe, talvez por medo da resposta. Tudo parecia relativamente sob controle até a noite em que algo estranho aconteceu. Era tarde, já passava da meia-noite, e Lucas acordou de repente sem motivo aparente. Seu quarto estava escuro, silencioso, mas havia uma sensação no ar, algo que ele não conseguia explicar. Foi quando ouviu um som vindo do quarto da mãe. Não era um barulho alto, apenas um ruído sutil, como se alguém estivesse mexendo em algo com pressa. Seu coração acelerou, e ele prendeu a respiração por um momento. A curiosidade misturada ao medo o fez se levantar da cama. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas naquele instante, sentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Lucas caminhou pelo corredor com passos leves, tentando ignorar o arrepio que subia por sua espinha. O som vindo do quarto da mãe não era alto, mas havia algo nele que o incomodava profundamente. Era como se alguém estivesse mexendo em gavetas, reorganizando objetos com pressa, quase como se quisesse esconder algo. A porta do quarto dela estava entreaberta, e uma pequena fresta permitia que ele visse apenas um pedaço do ambiente. A luz do abajur iluminava parte do cômodo, projetando sombras alongadas e distorcidas nas paredes. Seu coração martelava contra o peito, mas ele se forçou a respirar fundo. Aquilo não era nada. Talvez sua mãe estivesse apenas procurando alguma coisa. Talvez fosse só uma paranoia boba. Mas algo dentro dele dizia que não era. Ele se aproximou um pouco mais e espiou pela fresta. A visão que teve o fez prender a respiração.
Helena estava ajoelhada ao lado da cama, mexendo freneticamente em uma pequena caixa de madeira que parecia antiga. Seus dedos tremiam enquanto puxava papéis amarelados, cartas e fotografias que Lucas nunca tinha visto antes. Mas o que mais o chocou foi o rosto dela. Não era o rosto de uma mãe tranquila, organizando lembranças de um passado comum. Seus olhos estavam arregalados, seu queixo travado, os lábios apertados como se estivesse segurando um grito. Lucas sentiu um impulso irracional de entrar e perguntar o que estava acontecendo, mas algo o impediu. Aquele não era um momento para interrupções. Sua mãe parecia em pânico, e ele nunca a tinha visto assim. Ele deu um passo para trás, mas nesse instante, seu pé encostou em algo no chão. Um rangido seco ecoou pelo corredor. O som foi baixo, mas o suficiente para fazer Helena congelar no mesmo instante. O quarto mergulhou em um silêncio tão intenso que Lucas sentiu seus ouvidos zumbirem. Ele se escondeu rapidamente atrás da parede, segurando a respiração como se sua vida dependesse daquilo. Por longos segundos, nada aconteceu. Então, ele ouviu um suspiro pesado. Os passos dela se moveram devagar até a porta, e por um breve momento, ele teve certeza de que ela ia encontrá-lo ali espiando. Mas, em vez disso, Helena simplesmente fechou a porta. O clique da tranca ecoou pelo corredor, e Lucas sentiu um frio na barriga. Sua mãe nunca trancava a porta do quarto. Nunca. Ele voltou para o seu quarto, mas o sono não veio. A cena continuava, rodando em sua cabeça, se repetindo como um filme quebrado. Ele nunca viu sua mãe esconder nada antes. Ela sempre parecia tão transparente, tão verdadeira, mas naquele momento, algo nela parecia errado. O que havia naquela caixa? Por que parecia tão desesperada? E o mais importante, o que ela não queria que ele descobrisse? A madrugada se arrastou, e por mais que tentasse, ele não conseguia afastar a sensação de que aquela noite havia sido o início de algo muito maior, algo que ele ainda não entendia, mas que no fundo já sabia que não tinha volta. Na manhã seguinte, Lucas não conseguiu fingir que nada havia acontecido. O café da manhã era o mesmo de sempre. Pão, café e um silêncio confortável que agora parecia carregado demais. Helena sentou-se à mesa como fazia todos os dias, mas seus olhos evitavam os dele. Não era uma evitação óbvia, mas Lucas percebeu. Ela estava tentando parecer natural, mas a maneira como suas mãos seguravam a xícara, rígidas demais, como se sua mente estivesse presa em outra coisa, o fez entender que a noite passada ainda estava presente nela. Ele pensou em perguntar, jogar algo no ar apenas para ver sua reação, mas desistiu no último segundo. Se ela estava escondendo algo, não confessaria tão facilmente. O dia passou de maneira arrastada. Na escola, Lucas tentou se concentrar, mas sua mente insistia em voltar para aquela cena. Cada vez que fechava os olhos, conseguia ver sua mãe ajoelhada no chão, revirando aquela caixa como se sua vida dependesse disso. E aquela tranca. Ela nunca trancava a porta do quarto. Nunca. Ele precisava ver o que estava ali dentro. Mas como? Helena nunca dormia cedo, e agora que sabia que alguém poderia estar espionando, provavelmente ficaria ainda mais atenta. Mas talvez houvesse um jeito. Naquela noite, Lucas esperou. Esperou até que os barulhos do andar de baixo cessassem, até que os passos de Helena se tornassem lentos e espaçados. Esperou até que a luz sob a porta dela desaparecesse, até que o silêncio tomasse conta da casa inteira. Então, levantou-se da cama e saiu do quarto, pisando apenas onde sabia que o chão não rangia. O corredor parecia mais escuro do que o normal, e cada passo parecia amplificado pelo silêncio ao redor. Ele parou diante da porta do quarto da mãe, sentindo o coração bater no peito como se estivesse prestes a ser pego no meio de um crime. A maçaneta estava fria sob seus dedos, mas quando tentou girá-la, a resistência confirmou o que ele já sabia. Estava trancada. Mas isso não o fez desistir. Sua mãe sempre guardava a chave em algum lugar. Ele precisava apenas pensar como ela. Seus olhos se moveram pelo corredor, procurando qualquer pista. Um vaso de cerâmica sobre a cômoda parecia suspeito. Ele o levantou devagar, segurando a respiração,
E ali estava ela. Pequena, prateada, quase discreta demais. Lucas segurou a chave por um momento, sentindo um frio estranho percorrer seu corpo. Algo dentro dele gritava para não fazer aquilo, mas a outra parte, a que não suportava mistérios, o fez seguir em frente. Com a mão trêmula, ele colocou a chave na fechadura e girou devagar. O clique ecoou como um trovão em seus ouvidos. Mas nada aconteceu. Ninguém se moveu. Ele empurrou a porta com cuidado e entrou. O quarto de Helena parecia diferente sob a luz fraca que vinha da janela. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo, errado. Lucas sabia o que estava procurando. Seus olhos varreram o ambiente até encontrar o criado mudo. Ele se ajoelhou diante da gaveta. A mesma gaveta que sua mãe tentou esconder na noite anterior. Seus dedos deslizaram pela madeira, buscando algum mecanismo de travamento, até que sentiu algo diferente. Um pequeno relevo no fundo da gaveta. Ele pressionou e, então, um compartimento secreto se abriu. E foi ali, no meio de papéis velhos e memórias esquecidas, que Lucas viu algo que fez o sangue gelar. Lucas sentiu o ar preso no peito enquanto seus olhos percorriam os objetos dentro do compartimento secreto. O espaço era pequeno, mas continha coisas demais para serem apenas lembranças comuns. Ele viu fotos antigas, papéis dobrados com bordas, desgastadas, e no centro de tudo, um caderno de couro escuro com fecho metálico. Aquele diário parecia diferente do resto. Não era um objeto esquecido pelo tempo, mas algo mantido ali de propósito, escondido. Ele estendeu a mão hesitante, sentindo a textura fria do couro sob seus dedos. Quando o abriu, o cheiro de papel envelhecido subiu no ar, trazendo consigo um peso invisível, uma sensação de que estava prestes a atravessar um limite que não poderia mais ser desfeito. As primeiras páginas eram cheias de anotações apressadas, a caligrafia pequena e tortuosa de sua mãe. No início, os textos pareciam desabafos comuns, registros de dias difíceis, sentimentos que precisavam ser escritos para não sufocar. Mas conforme ele avançava, as palavras começaram a mudar de tom. O medo surgiu nos parágrafos, escondido, entre frases que pareciam triviais, mas carregavam algo mais sombrio. Lucas percebeu que muitas das datas eram de anos atrás, de quando ele ainda era criança, e o que leu fez seu estômago revirar. Eu tento todos os dias fingir que sou forte, mas ele sempre está lá. Sempre. Não importa o quanto eu fuja, não importa o quanto eu tente enterrar o passado. Ele ainda me observa. Lucas releu aquelas palavras várias vezes, tentando entender. Quem era ele? Seu pai? Alguma outra pessoa? O que aquilo significava? Ele virou mais algumas páginas, as mãos suando, os olhos se movendo rápido demais, tentando absorver tudo. Eu me pergunto se um dia ele vai descobrir. Se vai olhar nos meus olhos e perceber a verdade. Se vai me odiar por tudo que fiz para protegê-lo. Seu coração disparou. A verdade sobre o quê? Proteger de quem? A sensação de que algo estava errado cresceu ainda mais. Lucas sentiu as mãos ficarem frias enquanto continuava. Cada nova frase parecia puxá-lo mais fundo em algo que não compreendia completamente. Até que encontrou uma página marcada com uma dobra, como se sua mãe quisesse se lembrar dela. Ele perguntou sobre o pai hoje. Eu menti. Como sempre. Eu nunca vou contar a verdade. Nunca. Se ele soubesse, nunca mais olharia para mim da mesma forma. A respiração de Lucas ficou pesada. Ele sempre soube que havia estranho na história de seu pai, mas nunca imaginou que poderia ser tão sério. Que verdade era essa que sua mãe escondia? O que poderia ser tão grave a ponto de ela escrever com tanta angústia? Ele virou a página, ansioso e temeroso ao mesmo tempo, mas antes que pudesse continuar, um ruído no corredor fez seu coração parar. Passos. Lucas congelou. Sua mãe estava acordada? Ele olhou para a porta entreaberta, o peito subindo e descendo rapidamente. Se ela o pegasse ali, com o diário em mãos, não haveria como explicar. Sem pensar muito, fechou o caderno e o enfiou de volta no compartimento secreto, cobrindo tudo exatamente como encontrou. Seus movimentos foram rápidos, mas cuidadosos,
e ele mal teve tempo de dar um passo para trás antes de ouvir a porta ranger um pouco mais. O coração parecia querer sair pela boca. Será que ela já sabia que ele estava ali? Será que ela suspeitava? Ele prendeu a respiração, esperando pelo pior. Lucas sentiu o corpo travar enquanto os passos no corredor pareciam se aproximar. Cada batida de seu coração soava alta demais, a respiração curta, como se o ar estivesse preso dentro dele. A porta não abriu, mas o silêncio que veio depois era ainda pior. Ele ficou ali, imóvel, esperando qualquer movimento. Nada. Apenas uma presença invisível do outro lado, como se Helena estivesse parada ali, sentindo algo errado, hesitando. E então, depois de segundos que pareceram uma eternidade, os passos se afastaram. Ele esperou mais um pouco, apenas para ter certeza, e só quando ouviu a porta do quarto dela se fechar novamente, soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Ele sabia que não poderia voltar a dormir. Seu corpo ainda estava em alerta, e sua mente girava em torno daquilo que acabara de ler. Aquele diário não era apenas um desabafo comum. Era um segredo vivo, pulsante, que sua mãe tentou esconder por anos. E o pior era a maneira como ela escrevia sobre isso, como se houvesse um grande perigo pairando sobre eles. Como se a verdade pudesse destruir tudo. O que ela queria dizer com "se ele soubesse, nunca mais olharia para mim da mesma forma". Que tipo de segredo poderia ser? Tão grande a ponto de fazer uma mãe temer o olhar do próprio filho? Lucas olhou para as próprias mãos, que ainda tremiam levemente. Ele precisava ver mais. Precisava entender. Mas fazer isso significava se arriscar ainda mais. Ele saiu do quarto na ponta dos pés e voltou ao lugar onde havia escondido o diário. Sua respiração estava controlada, mas a ansiedade fazia sua pele formigar. Quando abriu o caderno novamente, sabia exatamente o que estava procurando. Ele voltou para as últimas páginas que havia lido e continuou dali. O nome apareceu de repente, entre as frases carregadas de medo. Um nome que ele nunca ouvira antes. Gustavo. O modo como estava escrito com pressa, entrelaçado com palavras, como perigo e nunca mais voltar, fez o sangue de Lucas gelar. Quem era Gustavo? A forma como Helena escrevia sobre ele dava a entender que não era apenas uma lembrança do passado. Não era um amigo. Não era alguém que ela perdeu e guardava saudades. Era alguém que a assustava. Lucas continuou lendo, sentindo um peso cada vez maior conforme as palavras se desenrolavam. Ele me encontrou de novo. Eu jurei que isso nunca aconteceria. Que tinha escapado. Mas ele está aqui. Sei que está. Ele não vai parar. Nunca parou. Os dedos de Lucas apertaram as bordas do diário. Ele estava lendo aquilo certo? Sua mãe estava fugindo de alguém? Mas por quê? E como ele nunca percebeu nada? O maior medo que eu tinha se tornou real. Não é por mim que estou assustada. É por ele. Ele não pode saber que Lucas existe. O impacto daquelas palavras fez um choque percorrer seu corpo. Lucas piscou algumas vezes, como se sua mente se recusasse a processar aquilo. Não pode saber que Lucas existe. Como assim? O que isso significava? Ele virou a página. O coração, acelerado, sentindo que estava prestes a atravessar um limite sem volta. As letras estavam mais tremidas, como se Helena tivesse escrito aquilo com pressa, quase desesperada. Preciso protegê-lo. A qualquer custo. Mas e se ele já souber? E, se estiver perto? Lucas não percebeu que estava prendendo a respiração até sentir um aperto no peito. Seu corpo estava frio, os pelos dos braços eriçados. Quem era Gustavo? O que ele queria com sua mãe? E mais importante, o que ele tinha a ver com tudo isso? A resposta parecia ali, diante dele, mas as peças ainda não se encaixavam completamente. Ele precisava saber mais. Ele precisava descobrir a verdade, por mais aterrorizante que fosse. Lucas não conseguia desviar os olhos do diário. A última frase que leu queimava em sua mente como uma brasa incandescente. Ele não pode saber que Lucas existe. Aquilo mudava tudo. Ele releu cada palavra, tentando encontrar um significado oculto.
Alguma pista que explicasse por que sua mãe escreveria algo assim. Mas quanto mais ele tentava encaixar as peças, mais sua mente se recusava a aceitar as implicações daquilo. Ele sempre acreditou que sua mãe o amava, que sua vida, por mais comum que fosse, era real. Mas aquele diário parecia um espelho quebrado, refletindo uma versão distorcida da verdade. Uma versão que ele nunca suspeitou existir. As perguntas martelavam em sua cabeça. Quem era Gustavo? E mais importante, por que sua mãe estava tão apavorada com a possibilidade dele descobrir sobre sua existência? Será que esse homem era seu pai? Ou alguém que representava uma ameaça muito maior? Lucas precisava perguntar. Precisava olhar nos olhos de sua mãe e exigir respostas. Mas como faria isso? Ele não podia simplesmente chegar e jogar aquilo sobre ela. Se estivesse errando em suas suposições, poderia destruir algo entre eles. Mas se estivesse certo, talvez já fosse tarde demais. Os minutos pareciam horas, enquanto ele ficava sentado na cama, segurando o diário como se aquilo fosse a única coisa que ainda o conectava à realidade. Ele não queria acreditar que sua mãe era capaz de mentir para ele dessa forma. Mas o que mais aquelas páginas significavam? Ele precisava de provas, algo que fosse além das palavras escritas ali. Sua mãe escondeu aquele diário como se fosse a coisa mais perigosa do mundo. E de alguma forma, Lucas sentia que era. Ele tomou uma decisão. Voltaria ao quarto dela naquela noite. Agora que sabia onde procurar, precisava ver se havia mais coisas escondidas. Se aquele diário existia, o que mais poderia estar ali? Sua mãe havia mencionado Gustavo como uma ameaça. Alguém de quem ela fugiu e que não podia saber de sua existência. Então havia uma possibilidade assustadora. E se ele estivesse de volta? E se o que quer que sua mãe temia estivesse mais próximo do que ela imaginava? Ele esperou até que a casa mergulhasse novamente no silêncio. Cada som parecia amplificado, cada passo mais arriscado do que o anterior. Chegou à porta do quarto de Helena e segurou a respiração por um instante antes de girar a maçaneta, ainda trancada. Mas ele sabia onde estava a chave. Tentou se convencer de que aquilo não era errado, que ele tinha o direito de saber. Com um movimento rápido, abriu a porta e entrou. O quarto parecia diferente agora. Não apenas porque estava escuro, mas porque ele sabia que havia algo escondido ali. Algo que sua mãe nunca quis que ele encontrasse. Foi direto ao criado mudo, mas dessa vez não abriu apenas a gaveta. Começou a procurar em outros lugares, puxando caixas, revirando papéis, qualquer coisa que pudesse ser uma pista. Até que encontrou um envelope, dobrado várias vezes e escondido no fundo de uma prateleira. Suas mãos tremiam enquanto o abria. E o que encontrou dentro dele fez sua visão escurecer por um segundo. Uma certidão de nascimento, com seu nome. Mas havia algo errado. No campo onde deveria estar o nome de seu pai, não estava em branco. Estava escrito Gustavo, o mesmo nome do diário. Lucas sentiu o ar sumir de seus pulmões. Tudo que ele achava, que sabia sobre sua vida, sobre sua origem, estava desmoronando diante de seus olhos. Lucas sentiu as mãos suarem enquanto segurava a certidão de nascimento. Seu coração batia tão forte que parecia que sua mãe poderia ouvi-lo do outro quarto. Gustavo. Aquele nome agora fazia parte dele, estava impresso ali, na sua história, como uma verdade inegável. A pessoa que sua mãe temia, de quem ela fugia, era seu próprio pai. Ele piscou várias vezes, tentando processar o que isso significava. Se sua mãe passou anos escondendo essa informação, se viveu com medo de que ele descobrisse, era porque havia algo muito errado com esse homem. Mas o quê? Os pensamentos se embaralhavam, cada um levando a uma nova hipótese, todas piores do que a anterior. Seu pai poderia ser um criminoso? Um homem perigoso? Ou talvez alguém que sua mãe quis apagar da história por motivos que ele jamais imaginaria? A resposta estava bem ali, tão perto, mas ele sentia que, ao descobrir, nunca mais poderia voltar atrás. O que era melhor? Fingir que nada aconteceu ou encarar a verdade, não importa o quão brutal ela fosse? Ele colocou a certidão de volta no envelope e respirou fundo.
Sua mãe estava dormindo no quarto ao lado, sem imaginar que seu maior segredo acabara de ser descoberto. Ele precisaria agir com cuidado, não podia simplesmente confrontá-la sem ter certeza do que perguntar. Precisava juntar mais informações antes de agir, mas o problema era que ele não tinha muito tempo. Se sua mãe percebesse que ele estava investigando, ela esconderia tudo ainda mais. Ou pior, faria algo inesperado. A dúvida corroía sua mente. Ele poderia simplesmente pegar aquele envelope e sair da casa naquela mesma noite, procurar ajuda. Alguém que pudesse contar a verdade sem filtros. Mas quem? Ele não sabia nada sobre seu pai. Não conhecia ninguém que pudesse ter as respostas. A única pessoa que poderia dizer a verdade era justamente aquela que passou a vida inteira fugindo dela. E Lucas não sabia se poderia confiar nela depois disso. Ele voltou para o próprio quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou deitado, encarando o teto, repetindo mentalmente as palavras do diário. Preciso protegê-lo. Mas de quê? Se Gustavo era tão perigoso assim, então por que sua mãe simplesmente não desapareceu com ele para sempre? Por que deixou pistas espalhadas? Por que manteve o diário, a certidão de nascimento, como se no fundo esperasse que ele descobrisse um dia? Nada fazia sentido. Na manhã seguinte, Helena parecia normal, mas Lucas enxergava tudo de outra forma agora. Cada movimento dela parecia ensaiado, como se ela vivesse constantemente pisando em ovos. O café da manhã foi silencioso, mas não aquele silêncio habitual. Era um silêncio que gritava. Lucas tentava agir normalmente, mas dentro dele uma guerra se formava. Ele precisava falar com ela, precisava dizer que sabia. Mas e se ela mentisse? Se tentasse convencê-lo de que estava tudo bem, que ele estava imaginando coisas? Enquanto ela lavava a louça, ele decidiu testar algo. Mãe, eu tive um sonho estranho essa noite. Ele começou, observando sua reação. Eu sonhei que tinha um pai. O prato que ela segurava escorregou um pouco, e ela o pegou no último segundo. Pequeno, mas perceptível. Lucas sentiu o estômago afundar. Ah, é? A voz dela era controlada, mas ele notou a tensão em seus dedos, apertando o prato com força. Sobre o que era esse sonho, ele podia continuar, podia pressioná-la, mas algo dentro dele dizia que não era a hora. Ela estava escondendo algo grande, mas ainda não estava pronta para admitir. E talvez ele também não estivesse pronto para ouvir. Lucas passou o dia sentindo que cada segundo se arrastava. O olhar da mãe sobre ele parecia mais atento, como se desconfiasse de algo, mas ao mesmo tempo, ela tentava agir normalmente. Ele sabia que ela estava escondendo mais do que queria admitir, e que se não tomasse cuidado, poderia perder qualquer chance de arrancar a verdade dela. Ele se sentia diferente agora. Saber que Gustavo era seu pai o fazia questionar tudo. Quem ele era de verdade? Como era seu rosto? Por que sua mãe teve tanto medo dele? E o mais importante, será que esse homem sabia da sua existência? A resposta para essa última pergunta não saía da cabeça de Lucas. O diário dizia que sua mãe queria protegê-lo, mas não deixava claro do que. O perigo ainda estava lá ou já era passado? Se Gustavo fosse uma ameaça real, então onde ele estava agora? Teria desaparecido ou ainda estava por perto? A ideia de que esse homem poderia saber sobre ele fez um arrepio percorrer sua pele. E se ele já tivesse encontrado alguma forma de se aproximar? E se, sem perceber, Lucas já tivesse cruzado com ele em algum momento de sua vida? O pensamento foi longe demais. Ele precisava descobrir mais, mas sua mãe não abriria a boca tão facilmente. Se ele a pressionasse, ela poderia fugir ou destruir qualquer outra pista que restasse. E foi por isso que ele tomou uma decisão. Iria encontrá-lo. Não sabia exatamente como faria isso, mas já tinha um nome. Se sua mãe passou anos fugindo desse homem, então ele deveria ter deixado algum rastro. Se Gustavo era seu pai, então ele também tinha o direito de saber sua versão da história. O que aconteceu no passado era uma peça faltando no quebra-cabeça da sua vida, e ele não poderia continuar sem encaixá-la. Lucas esperou a noite cair. Ele sabia que Helena dormia profundamente, exausta da rotina pesada de trabalho.
Foi até o quarto dela de novo, mas dessa vez não procurou mais papéis escondidos. Pegou o telefone dela e se afastou, digitando o nome que agora ecoava em sua mente. Gustavo. O primeiro resultado que apareceu o fez prender a respiração. Um homem com olhos que pareciam familiares, mas que carregavam uma frieza que Lucas nunca tinha visto antes. Ele clicou no perfil. Cada palavra parecia um soco. Gustavo tinha ficha criminal. E não era qualquer coisa. Ele havia sido preso há anos por agressão, extorsão e, o pior de tudo, sequestro. Seu coração martelava enquanto lia. O que isso significava? Sua mãe tinha sido sequestrada por ele? E se ele fosse um criminoso tão perigoso, como poderia ser seu pai? Helena passou anos fugindo, mas agora tudo fazia sentido. Ela não queria apenas esconder um nome. Queria proteger Lucas de um homem que não deveria estar vivo em suas lembranças. Mas se ele havia sido preso, onde estava agora? Será que ainda representava uma ameaça? Lucas precisava saber mais. Voltou ao quarto de sua mãe e colocou o celular de volta exatamente onde estava. Ela não poderia perceber que ele estava investigando. Sua mente girava, processando as informações. O medo se misturava com raiva e confusão. Quem era ele? O que isso significava para seu futuro? Sua mãe mentiu para protegê-lo ou para esconder algo ainda pior? E agora, ele estava pronto para a verdade ou deveria parar por ali? Você já passou por um momento em que descobriu algo que mudou tudo? Comente, a verdade sempre aparece, se você teria coragem de ir até o fim dessa história. Lucas sentia o coração disparado como se estivesse prestes a atravessar uma linha invisível entre o que acreditava ser sua vida e o que realmente era. Ele passou 16 anos acreditando em uma história, confiando em sua mãe, sem imaginar que cada detalhe de sua existência estava envolto em segredos que ela tentou enterrar. Mas agora ele sabia. Sabia que Gustavo não era apenas um nome, perdido no passado. Era um fantasma que nunca foi embora. Uma ameaça silenciosa que talvez estivesse mais próxima do que ele imaginava. O que ele faria agora? Ele poderia confrontar Helena e exigir respostas, mas algo dizia que não seria tão simples assim. Se ela passou a vida inteira fugindo desse homem, se escondeu a verdade até mesmo em páginas rabiscadas de um diário, era porque tinha medo do que aconteceria caso Lucas soubesse de tudo. Mas e se ele já estivesse tarde demais? Se Gustavo não fosse apenas uma lembrança distante? Se ele já soubesse sobre Lucas, o medo agora não era apenas uma ideia abstrata, era real. O que Lucas descobriu naquela noite mudou tudo. Ele nunca mais olharia para sua mãe da mesma forma. Nunca mais veria sua vida como antes. Mas havia uma pergunta que não saía de sua mente. Se Gustavo era tão perigoso, por que sua mãe nunca o contou? Por que não o preparou para isso? Ou será que ela escondia algo ainda pior? E agora, o que Lucas deve fazer? Confrontar sua mãe? Procurar Gustavo? Descobrir toda a verdade por conta própria? Se você estivesse no lugar dele, qual seria sua escolha? Comente, o passado sempre volta, se você acha que Lucas deve ir até o fim, ou certas verdades devem ficar enterradas, se acha que ele não deveria abrir essa porta. E não saia daí, porque a história está longe de acabar. No próximo vídeo, Lucas finalmente encara sua mãe, e as respostas que ela dará vão mudar tudo o que ele achava que sabia sobre si mesmo. Mas será que ele está preparado para ouvir? Ou essa conversa vai revelar algo ainda mais assustador? Você não pode perder o próximo episódio. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e se prepare, porque a verdade está mais perto do que nunca.